Olá, crianças, bom dia! Hoje nós vamos ter aula de português e o assunto é novo, mas não é difícil não. Nós vamos falar sobre advérbios e locução adverbial. Então, para isso, pegue seu livro, bota lá na página 130, onde tem a explicação para você entender, para você acompanhar a explicação com a tia. E depois nós vamos fazer a atividade na página 131 e 132, tá? Primeiro a gente vai entender o que é um advérbio. Advérbio é uma palavra que expressa uma condição. E essa condição, ela pode ser de tempo, de lugar, de modo ou intensidade. Então, vamos colocar isso na frase. Olha só, o que é uma condição? O que é a palavra que expressa o tempo? Quando eu falo assim, ontem eu dormi cedo. Eu não estou falando do tempo. Quando foi que eu fiz isso? Ontem. Então, hoje, amanhã, agora, sempre. São palavras que dão a ideia do tempo. Então, quando eu falo assim, eu sempre tomo café quando eu acordo. Não dá ideia do tempo? Sempre, todo dia eu faço isso. Então, quando? Qual é o tempo que eu faço isso? Então, é ontem, é amanhã, é hoje, é agora. Então, essas palavrinhas dão a ideia do tempo. E do modo? Hoje eu não acordei bem. Hoje eu tô mal, hein? Então, eu quero que você faça atividade depressa. Então, qual é o modo que eu quero que você faça? Como que eu quero que você faça? Rápido, depressa, calmamente, alegremente. Então, são palavras que expressam a ideia de modo. Lugar. Olha, essa é fácil também. Onde está o livro? Está aqui, está ali, está aí, está acolá, está perto, está longe, está acima. Então, quando dá a ideia, o livro está na prateleira de cima, está acima do jarro. Então, eu estou dizendo o quê? A localização, estou dizendo o lugar. Então, essas palavras dão a ideia do lugar e da intensidade. Quando eu quero fazer um exagero na minha frase, quando eu falo assim, eu te amo muito. Eu amo você? Amo, mas eu amo muito, eu dou uma ênfase, eu dou, um exagero na minha frase. E quais são as palavras que dão a ideia desse exagero? Quando eu falo muito, pouco. Ele comeu muito pouco. Muito pouco, eu dou a ideia da intensidade. Então, bastante, menos, tão. Ele é tão bonito. Olha só a intensidade que eu dou no negócio. Ele é tão gato. Então, tão é uma intensidade. Negação. Quais são as palavras que remetem à ideia de negação? Não, jamais, nunca, tampouco. Eu nunca viajei para fora do Rio de Janeiro. Tampouco para os Estados Unidos. Então, significa o quê? Que nunca, jamais é uma ideia de negação. Tampouco. Se eu não fiz isso, tampouco fiz o outro. Então, é uma ideia de quê? De negação. Quando é uma palavra que dá a ideia de afirmação? A gente já viu da negação. Então, quando dá a ideia de afirmação? Sim, certamente, realmente, efetivamente, certamente, a tia Aline vai olhar as provas de vocês. Eu tô o quê? Afirmando que ela vai fazer isso. Certamente, ela vai ter uma conversinha. Então, eu tô dizendo aqui, uma afirmação. A tia Aline não vai fazer isso não, tá? A gente só tá dando um exemplo aqui. E eu tenho a da dúvida. Qual é a palavra que me dá a ideia de dúvida? Talvez, possivelmente, provavelmente, porventura. Então, quando eu falo assim, possivelmente, eu vá ao casamento sábado. Eu tô dando certeza que eu vou? Não, tá gerando uma... Possivelmente, talvez eu vá, pode ser que eu vá. Então, dá a ideia de dúvida. Então, essas são as palavras, essas são as condições que eu tenho. De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação e de dúvida. Então, eu vou dar essa palavrinha na frase e você vai classificá-la. Qual é a ideia que você tem dessa palavra?
E o que é isso é um advérbio. E o que é uma locução adverbial? Advérbio é uma palavra só que caracteriza uma condição. Uma locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras que juntas dão sentido de advérbio. Por exemplo, quando eu falo assim, sem dúvida. Dúvida é uma palavra, sem dúvida, são duas palavras. Então, ela dá uma ideia de dúvida. Então, ó, é um advérbio. Advérbio de dúvida. Quando eu falo assim, com calma, faça atividade com calma. Com calma são duas palavras, então é uma locução adverbial. E com calma dá a ideia de quê? Do modo que eu quero que você faça. Eu quero que você faça depressa. Depressa é uma palavra só. Com calma são duas. Então, com calma é uma locução adverbial. Deu para entender o que é uma locução adverbial? Então, pode ser, vou dar exemplos aqui. Sem dúvida, com calma, às pressas, de manhã. Então, olha só. Ontem é um advérbio. De manhã é uma locução adverbial, porque são duas palavras. Mas dá a ideia do quê? Do tempo. Quando foi que isso aconteceu? De manhã. Então, com atenção, de jeito nenhum. Quando eu falo assim, eu não vou fazer atividade de jeito nenhum. O que é isso? É um advérbio, uma locução adverbial, por quê? De jeito nenhum. São três palavrinhas. Mas dá a ideia de quê? De negação. Não, de jeito nenhum. Não vou fazer, não. Deu para entender? Então, agora, nós vamos fazer a atividade da página 131 e 132. Se você tiver alguma dúvida sobre qual advérbio a gente está falando, você pode consultar lá na página 130, tá bom? E depois eu volto no próximo vídeo para corrigir as locuções e os advérbios, tá bom? Então, fica aí que eu já volto já já.